Eu sempre achei que o medo era algo que se podia controlar, que bastava uma boa dose de racionalidade para afastar as sombras. Mas naquele dia, ao me aproximar da casa onde ninguém deveria entrar, percebi que estava prestes a descobrir um terror que não se explica. A casa ficava em uma estrada abandonada, cercada por uma floresta densa que parecia sussurrar segredos. Eu tinha 35 anos, era um fotógrafo de natureza, mas nos últimos tempos, a solidão e o isolamento começaram a me consumir. Aquela casa, com suas janelas quebradas e paredes descascadas, despertou a minha curiosidade. A aura de mistério era intensa, como se a própria floresta estivesse me empurrando em direção à entrada. Quando eu cruzei o limiar daquela porta rangente, um arrepio percorreu minha espinha. O ar dentro da casa estava pesado e impregnado de mofo e um cheiro adocicado que me deixava enjoado. Cada passo que eu dava ecoava como um grito na penumbra. As paredes estavam cobertas de manchas escuras e as sombras dançavam, criando formas que pareciam se contorcer. A luz do dia mal penetrava no interior, deixando tudo envolto em uma penumbra que parecia viva. Assim que adentrei, a sensação de ser observado me atingiu. O silêncio era opressivo, mas havia algo mais, um zumbido distante, como se a casa estivesse respirando. A primeira coisa que notei foi uma velha cadeira de balanço, que se ouvia suavemente, embora não houvesse vento. Fiquei parado, observando, até que, de repente, a cadeira parou. Um nó se formou em minha garganta, mas a curiosidade me levou a explorar mais. No andar de cima, encontrei um quarto repleto de fotografias antigas. Cenas de uma família feliz, mas com olhares vazios. Algo naquelas imagens me deixou inquieto. A cada olhar, sentia que estava sendo puxado, como se as almas daquelas pessoas quisessem me contar algo. Porém, uma voz na minha mente sussurrava que devia ir embora. Em vez disso, fui em busca de mais, como uma mariposa se aproximando da chama. A casa parecia mudar à medida que eu andava por seus corredores. Os sons eram estranhos, como se as paredes falassem, sussurrando segredos que não conseguia entender. A cada passo, o ambiente se tornava mais opressivo. O cheiro de mofo se intensificava, misturando-se a um aroma metálico, como sangue, que deixava meu estômago revirado. Em um dos quartos, encontrei um diário empoeirado. As páginas estavam amareladas e o texto era ilegível em alguns trechos, mas consegui desvendar algumas palavras. Eles não devem entrar. A sala dos sussurros. A escuridão comeu tudo. Meu coração disparou. A sensação de estar sendo observada aumentava, como se algo estivesse se aproximando. Eu sabia que não deveria estar ali, mas a curiosidade me mantinha presa. Subitamente, ouvi um barulho vindo do andar de baixo, um rangido que parecia um passo. Olhei para a porta e por um momento pensei em correr, mas algo me impediu. Era como se a casa tivesse me enredado em suas garras, me forçando a ficar. Decidi descer, ainda com o diário, e fui tomado pela necessidade de saber o que acontecia. Ao descer as escadas, o zumbido que antes era distante, agora estava claro, pulsante, como um coração batendo. Cheguei à sala de estar e, para minha surpresa, vi a cadeira de balanço parada. Mas agora havia algo mais. O ar estava pesado e uma sombra escura se projetava na parede, contorcendo-se de maneira antinatural. Meu instinto gritou para que eu fugisse, mas minhas pernas pareciam grudadas ao chão. A sombra começou a se mover, como se estivesse se aproximando de mim. Eu não conseguia desviar o olhar. Era uma presença que emanava uma fúria silenciosa. Senti minha mente se turvar, como se estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão. Saia, alguém sussurrou, mas não era uma voz que eu reconhecia. Era um eco distante, uma advertência que não consegui compreender. Fui tomado por uma onda de desespero. Comecei a correr, mas a casa parecia se expandir, as portas se fechando à minha frente, como se quisessem me aprisionar. O zumbido se transformou em gritos, um clamor agonizante que ecoava em meus ouvidos. Eu precisava sair, precisava escapar daquela prisão maldita. Consegui encontrar uma janela quebrada e a quebrei com as mãos. O vidro cortou meu braço, mas a dor era um alívio comparado ao terror que sentia. Eu pulei para fora, caindo na terra fria, mas ainda assim não estava livre. A sombra parecia me seguir, um espectro que se alimentava do meu medo. Levantei e corri floresta adentro, sem olhar para trás. O som da casa se dissipou, mas algo em mim sabia que não estava realmente livre. Nos dias seguintes, algo mudou em mim. Eu não conseguia dormir. As imagens daquela casa me atormentavam. O diário, as fotografias, a sombra. Eu me sentia observado a cada momento, como se a presença que encontrei estivesse sempre ao meu lado, esperando o momento certo para se manifestar novamente. As noites se tornaram um pesadelo. Eu ouvia sussurros, vozes distantes que me chamavam pelo nome. A cada vez que fechava os olhos, a sombra estava lá, mais clara, mais próxima.
Eu não conseguia escapar, não importa o quanto tentasse. O peso do terror psicológico começou a se transformar em algo físico. Eu sentia como se estivesse perdendo a sanidade, como se a casa tivesse deixado uma marca em minha mente. Certa noite, decidi que precisava voltar. Algo dentro de mim clamava por respostas. Fui até a casa, que parecia ainda mais sombria do que antes. O ar estava frio e a floresta parecia viva, como se estivesse me observando. Ao entrar novamente, o silêncio era ensurdecedor e a sensação de estar sendo vigiado voltou com força. Com o coração acelerado, subi as escadas novamente. O diário estava onde eu deixara, mas agora as páginas estavam em branco. Uma onda de pânico me tomou. Uma risada distante ressoou nas paredes e eu sabia que precisava sair. Mas a casa parecia ter mudado, os corredores se torcendo de forma grotesca, criando um labirinto sem fim. No andar de cima, uma porta que antes estava fechada, agora estava entreaberta. O zumbido estava mais forte, como se algo estivesse me chamando. Eu sabia que era um erro, mas a curiosidade me empurrou para dentro. O que encontrei atrás daquela porta foi a última coisa que eu esperava. Era uma sala vazia, exceto por um espelho empoeirado. Ao me aproximar, vi não apenas meu reflexo, mas a sombra que me perseguia. Ela se contorcia e se agitava atrás de mim, como se estivesse se alimentando da minha essência. O terror tomou conta de mim, e em um impulso de sobrevivência, eu gritei. As luzes começaram a piscar, e a casa tremia. As paredes pareciam se fechar, e eu me vi cercado por uma escuridão densa. Saia, a voz ecoou novamente, mas desta vez soou como um grito de desespero. Eu não sabia mais onde estava. A realidade parecia se desintegrar, e a casa começou a se desfazer ao meu redor. Com um último esforço, corri na direção da porta. O zumbido se transformou em gritos, um coro de almas perdidas. Ao cruzar a porta, fui lançado para fora, caindo de volta na floresta. Eu estava livre, mas a sombra não estava longe. Ela ainda me seguia, um espectro que se alimentava do meu medo. Nos dias que seguiram, eu tentei retomar minha vida, mas algo havia mudado. A casa, embora distante, ainda sussurrava em meu ouvido. Eu via as sombras dançarem à noite e ouvia os sussurros que me chamavam novamente. A cada dia, a linha entre a realidade e a insanidade se tornava mais tênue. A sombra se tornou uma companhia constante, um lembrete do que eu havia encontrado e perdido. Eu não sabia se algum dia conseguiria escapar da casa onde ninguém deveria entrar. E no fundo, percebi que talvez a verdadeira prisão não fosse a casa, mas a própria mente, cheia de horrores que nunca poderiam ser esquecidos. Caso esta seja sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro das próximas histórias. Sua presença faz toda a diferença e seu apoio é fundamental para continuarmos. Agora, sem mais delongas, vamos seguir com a próxima parte. Trabalhei no Museu de Arte Religiosa São Jerônimo por quase 3 anos. Tempo suficiente para aprender cada corredor, cada porta rangente, cada sombra alongada pelas luzes fracas do teto. Era um prédio antigo, construído em pedra escura e madeira envelhecida pelo tempo. Tetos altos ecoavam qualquer passo solitário. Vitrais empoeirados filtravam a luz do sol com tons opacos de vermelho e azul, como se tentassem lembrar cores que já não existiam mais. O lugar cheirava um cheiro específico, uma mistura de livro velho, cera derretida e algo mais, indefinível. Algo úmido, quase orgânico, como se o próprio prédio respirasse lentamente. Nas noites em que o último visitante ia embora e restávamos apenas alguns funcionários e o pessoal da limpeza, o museu mudava, ficava pesado, como se uma outra presença ocupasse os espaços vazios entre as obras. E havia um lugar onde essa sensação era insuportável. O porão. Ninguém falava dele diretamente. Era como se mencioná-lo em voz alta fosse acordar algo adormecido. Lá embaixo ficava a sala de restauração 4, trancada quase o tempo todo. Uma porta cinza, sem identificação, com 2 fechaduras grossas. Às vezes, elas amanheciam abertas, sem motivo, sem explicação. Ali guardavam o que não podia ser mostrado ao público. Obras danificadas, peças incompletas e uma pintura. Vi essa pintura pela primeira vez no meu 2º mês de trabalho, quando fui chamado para ajudar a mover algumas vitrines antigas. Mesmo coberta por um pano bege, a tela parecia me observar. Foi nesse momento que percebi algo estranho. O ar dentro da sala estava diferente, mais denso, como se o espaço estivesse comprimido, sufocando qualquer pensamento racional.
Meus ouvidos começaram a zumbir levemente e eu tive que me segurar na mesa de restauração para não perder o equilíbrio. Ela estava encostada no canto direito, sozinha, como se tivesse sido esquecida ali de propósito. A moldura era antiga, talhada com detalhes que sugeriam rostos humanos contorcidos em dor. O pano que a cobria tremulava levemente, mesmo sem vento. E embora eu não pudesse ver a imagem propriamente dita, senti que ela sabia que eu estava ali. Alguém tinha deixado aquilo ali, mas por quê? Um dos restauradores, Hugo, pediu transferência poucas semanas depois de ter trabalhado com a peça. Não deu explicações, apenas largou o jaleco e saiu, sem olhar para trás. Nunca mais voltou. Com o tempo, comecei a evitar passar perto. Os outros funcionários também. Ninguém mencionava a pintura. Era como se o simples ato de nomeá-la em voz alta fosse suficiente para atrair sua atenção. Mas, certa terça-feira à noite, não tive escolha. Eu não planejava entrar na sala 4. De verdade, não era isso que eu queria. Mas os chefes tinham me designado para fazer o inventário dos arquivos antigos no porão, e parte dele estava localizada bem em frente àquela porta cinza sem identificação. Era uma tarefa simples: abrir caixas, anotar códigos, marcar o que estivesse faltando. Coisa burocrática, nada assustador. O problema foi que o segurança que deveria me acompanhar havia se reportado doente naquela mesma tarde. Eles insistiram que eu fosse sozinho. Você já trabalha aqui há tempo suficiente, disseram. Não vai ter problema nenhum. Então, desci sozinho. Levei minha lanterna, o caderno de anotações e as chaves de acesso. O corredor do porão era mais estreito do que eu lembrava. As luzes do teto piscavam de forma irregular, como se tentassem decidir entre existir ou apagar-se completamente. Cada passo ecoava nas paredes de pedra, como se houvesse alguém atrás de mim, andando na mesma cadência. Cheguei à sala 4. Como sempre, a porta estava trancada. Passei a chave na primeira fechadura. Ela girou com um som áspero, quase metálico. A segunda fechadura resistiu um pouco, mas cedeu. Empurrei a porta e ela rangeu como se reclamasse por ser aberta. A sala era pequena, mal iluminada. Caixas empilhadas formavam fileiras irregulares. No canto direito, encostada na parede, estava ela, a pintura coberta pelo pano bege. Meu coração acelerou. Eu já havia visto aquilo antes, mas mesmo assim, algo dentro de mim torcia para que não estivesse ali, que tivesse sido removida, esquecida, enterrada. Mas não, estava exatamente onde sempre esteve. Precisava pegar os códigos das caixas próximas à tela. Respirei fundo, segurei a lanterna com força e entrei. Mal dei 3 passos quando senti o primeiro sinal de que algo estava errado. O pano, ele se mexeu. Só um leve tremor, um movimento mínimo, como se algo respirasse debaixo dele. Fiquei paralisado. Minha lanterna falhou, piscou uma vez, depois outra, e então apagou, totalmente. Fiquei às escuras, envolto apenas pela minha própria respiração ofegante. O silêncio era opressivo, pesado, como se o ar tivesse adquirido consistência física. Senti um frio subir pela nuca, uma sensação de presença, algo ali, observando. Balancei a lanterna, tentei ligá-la de novo, nada. Foi então que percebi o cheiro, um cheiro forte de umidade, de mofo, de carne velha. E ouvi um sussurro baixo, alongado, como o vento atravessando uma fenda, e depois o som de algo pesado arrastando-se pelo chão. Tentei dar um passo para trás, mas meus pés tropeçaram em algo. Não vi o que era. Cambaleei, me virei e comecei a andar às cegas na direção da porta. Foi quando vi a luz fraca no final do corredor. A lanterna de emergência. E nela, uma figura saindo lentamente de trás da pintura. Alta, muito alta. Seus braços eram finos e compridos, como se tivessem sido esticados até quase tocarem o chão. Moviam-se de forma estranha, como se não tivessem articulações. Seu corpo era longo, magro, como se tivessem puxado cada osso até o limite. E seu rosto não tinha olhos, mas eu sabia que me olhava diretamente. Não lembro se gritei, só sei que a luz piscou de novo, e quando voltou, a coisa tinha sumido. Corri. Minha lanterna voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Uma luz fraca, mas suficiente para ver os primeiros metros à minha frente. A pintura ainda estava lá, no mesmo lugar, coberta pelo mesmo pano fino. Mas agora ele se movia. Subia e descia, levemente, como se algo respirasse por trás da tela.
Engoli o medo, forcei minhas pernas a se moverem. Cheguei mais perto. De repente, o pano caiu no chão, sozinho, sem toque, sem vento. O retrato estava ali, mas não era igual ao que eu vira antes. O contorno da figura estava mais nítido. A imagem parecia evoluída. A pele era cinza escura, como mármore gasto. Os traços faciais borrados, exceto pelos olhos. Profundos, pretos, vazios. Senti um calor estranho nas palmas das mãos. Meus dedos formigavam, como se eu estivesse tocando algo invisível. Recuei, devagar, com cuidado. Mas meus pés tropeçaram numa caixa, derrubei a lanterna. Tudo ficou escuro de novo. No breu completo, ouvi algo se arrastando, lá no fundo do porão. Como pude, comecei a caminhar às cegas em direção à escada. Quando cheguei ao pé dela, senti um leve toque. Uma carícia lenta, gelada, na minha nuca. Subi os degraus de 2 em 2. Lá em cima, o museu estava vazio, como deveria estar. Mas as luzes do corredor da ala norte piscavam. Caminhei rápido até a recepção, procurando qualquer pessoa, qualquer alma viva. Precisava sair dali. Passei em frente a uma das salas principais. Ouvi algo cair com força no chão. Parei. Não queria olhar, mas meus olhos se viraram contra a minha vontade para a vidraça que dava para o interior da sala. Vi a coisa. Parada no centro, alta, magra, cabeça inclinada para o lado, como se escutasse algo na parede. Fiquei imóvel, escondido atrás de uma coluna. Ela não se mexia, mas o reflexo no vidro mudou. Já não havia só uma silhueta. Havia outra atrás, mais baixa, mais curvada, ambas imóveis. Depois de alguns segundos, a mais alta virou a cabeça devagar, demasiadamente devagar, e pareceu olhar diretamente para mim. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim, baixo, familiar, como o som de alguém arrastando uma cadeira velha sobre o chão de madeira. Não virei para olhar, apenas corri, direto para a saída. Quando os policiais entraram no museu, eu fiquei ali fora, encostado na calçada molhada, sentindo o vento frio da madrugada cortar minha pele. A perna sangrava, mas não era isso que me preocupava. Era o vazio dentro de mim, como se algo tivesse sido arrancado junto com aquele pedaço de vidro estilhaçado. O tempo passou devagar, muito devagar. Eu olhava para a porta quebrada, pela qual havia fugido minutos antes, e via minha própria sombra projetada na luz fraca lá dentro. Uma figura curvada, trêmula, quase irreconhecível. E por um instante, a sombra moveu-se sozinha. Não pisquei. Fiquei observando até que vi o primeiro policial sair. Seu rosto estava pálido, suado. Ele olhou diretamente para mim, mas seus olhos pareciam vazios, como se tivessem perdido algo ali dentro. O segundo saiu logo depois. Respirava pesadamente, como se tivesse corrido quilômetros. Parou na soleira da porta e virou-se para trás, como se ainda pudesse ouvir algo. Então, sem dizer nada, fechou atrás de si. "O que vocês viram?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para mim. Não respondeu imediatamente, só engoliu em seco. "Você realmente quer saber?" Balancei a cabeça afirmativamente. Na sala de restauração, encontramos uma figura, de gesso, branca, com um ferimento no pescoço. Parecia esculpida recentemente, como se tivesse sido moldada ali mesmo. Ela estava no centro da sala, sozinha. Fiz uma pausa. Minha boca ficou seca. E a pintura? O policial olhou para o chão. Não havia nenhuma pintura, só aquela estátua. Mas, enquanto revistávamos o lugar, uma das lâmpadas explodiu, sem motivo, e o meu parceiro jurou ter sentido alguma coisa subir nele. Eu sabia o que ele queria dizer, eu também tinha sentido. Ouvi passos, completou o outro policial, que até então permanecera calado, na ala dos vitrais, como se alguém andasse por ali, mas não havia ninguém, ninguém mesmo. Eles trocaram um olhar silencioso, um acordo mudo de que não diriam mais nada. "Vamos deixar isso como um alarme falso", disse o mais velho. "Você faz o mesmo, entendeu?" Assenti. Sabia exatamente o que aquilo significava. Não contem a ninguém. No hospital, deram-me alguns pontos na perna e receitaram analgésicos. Enquanto faziam o curativo, olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. Meu rosto parecia diferente, mais velho, mais cansado.
Meus olhos tinham sombras fundas, como se eu tivesse vivido semanas em poucas horas. Naquela noite, mal dormi. Acordava com sons estranhos, passos leves no corredor, o ranger de uma porta que nem existia no meu apartamento. Às vezes, acordava com as mãos suadas e uma sensação de pressão no peito, como se algo estivesse me observando, mesmo com a luz acesa. No dia seguinte, liguei para o museu e pedi demissão. Não dei explicações, apenas disse que não podia voltar. Ninguém insistiu, ninguém perguntou. Mas, nos dias que se seguiram, comecei a ouvir coisas. No trabalho antigo, nas ruas por onde passava. Dizia-se que a sala de restauração 4 foi lacrada com tábuas e cadeados, que o diretor mandou revisar todas as câmeras de segurança. Mas os vídeos estavam danificados. Todos os arquivos entre 2 e 5 da manhã haviam sido apagados, inclusive os do circuito interno do porão. A única imagem restante vinha de uma câmera que ninguém sabia que existia. Foi encontrada depois, presa à parede com fita adesiva e um fio fino saindo por trás. A filmagem mostrava a tela da pintura, sozinha, em movimento. Os traços mudavam, evoluíam, como se a imagem estivesse respirando. E ao fundo apareciam figuras, sombras, movendo-se como se tivessem vida própria. Nunca mais passei perto do museu, nunca mais. Mas, vez ou outra, quando o silêncio fica muito forte, ouço um sussurro baixo no escuro. Uma música antiga tocando longe, como um toca-discos velhos girando sem parar. E sei que ela está me chamando. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações e confirmar sua inscrição para não perder nossas próximas narrações. Todos os dias trago novidades por aqui. E mal posso esperar para te ver novamente. Ah, e na tela deixei outras histórias que acho que você vai curtir bastante. Até mais.